A ovogênese ou ovulogênese corresponde ao processo de formação dos óvulos na mulher, ou seja, a formação do gameta feminino. Os óvulos são feitos dentro do ovário, a partir de células denominadas ovogônias. E nos homens ocorre um processo equivalente, que é a formação dos espermatozoides, denominado espermatogênese. Em relação à parte técnica desses processos, no homem e na mulher, eles são semelhantes, porque tanto espermatozoides quanto óvulos são formados a partir da divisão de meiose de células precursoras, ovogônias na mulher e espermatogônias nos homens. Só que o momento em que essas células reprodutivas, os gametas, são produzidos, elas diferem de maneira absurda. Porque nos homens, a produção de espermatozoides se dá a partir da puberdade, ou seja, a partir de uns 10, 12 anos. Enquanto que na mulher, ela produz os seus óvulos quando ela ainda está na barriga da mãe, nos primeiros meses de vida, principalmente entre o segundo e sexto mês de vida intrauterina, sendo que o processo ele é paralisado aqui então e retomado posteriormente a partir da puberdade feminina a cada ciclo menstrual. Então é por isso que o início da formação dos óvulos corresponde ao segundo mês de vida intrauterina e já o fim eu coloquei entre aspas porque ele é relativo, devido a uma série de circunstâncias que a gente vai abordar nesse vídeo. Então, pelo fato da parte técnica da formação de óvulos e espermatozoides serem bem semelhantes, só que nos espermatozoides ele é mais fácil, então, para quem for fazer uma prova, tiver um concurso, um vestibular, o ideal é que estude primeiro a espermatogênese, que eu coloquei nesse vídeo aqui, e depois, então, retorne para a ovogênese. Até mesmo pela questão de vocês se acostumarem com os termos. Então, apenas por um efeito de revisão, eu vou mencionar rapidamente como que se dá a espermatogênese. Os espermatozoides eles são formados a partir de células-tronco, denominadas espermatogônias, que ficam lá nos testículos. E essa formação de espermatozoides é dividida em 4 etapas: multiplicação, crescimento, meiose e diferenciação celular. Então, a multiplicação se dá pela divisão de espermatogônias através de mitoses para gerar novas espermatogônias, como forma de renovar o estoque. E quando uma espermatogônia é lecionada a se diferenciar em espermatozoide, ela vai passar primeiro por um crescimento celular e depois vai passar por 2 divisões celulares da meiose. Então, após ser encerrada a meiose, ela vai passar por uma diferenciação celular para ficar então com o formato de espermatozoides. Na formação dos óvulos, ocorre basicamente a mesma coisa. Então, primeiro são formadas as ovogônias, que passam também por multiplicação celular através de mitoses para aumentar o estoque, e após isso, elas vão ser acionadas para gerar os óvulos, no qual vai haver primeiro o crescimento celular e depois, posteriormente, as 2 divisões da meiose. A primeira diferença é que os óvulos não vão passar por uma diferenciação celular, como ocorre nos espermatozoides. E a outra é que na divisão da meiose vão ser formados 4 espermatozoides idênticos. Já na meiose do óvulo vão ser formadas 4 células, só que apenas uma vai ser de fato o óvulo. As outras são resquícios celulares que a gente denomina corpúsculo polar. Então essa aqui é a parte técnica da formação de óvulos e espermatozoides, respectivamente, nas mulheres e nos homens. Agora, o que vai diferir de maneira absurda é o momento em que isso ocorre, porque na espermatogênese, esse processo aqui ocorre de maneira contínua ao longo de toda a vida masculina após a puberdade. Já a mulher não, o processo é bem diferente. As mulheres, bem antes mesmo de nascer, já estão com seus óvulos formados. Quando elas estão sendo montadas aqui na barriga da mãe, no desenvolvimento do feto, na 6ª semana de vida intrauterina é que se começam a se formar as peças do aparelho reprodutor feminino, como principalmente o ovário. E já no 2º mês de gestação é que as ovogônias começam a se diferenciar em óvulos. Elas vão passar pelaquela etapa de multiplicação, na qual vão renovar aqui o estoque. Isso vai percorrer do 2º ao 5º mês de gestação. E logo após isso, as ovogônias vão passar pela etapa de crescimento, na qual elas vão aumentar o seu volume. E ao final dessa etapa aqui, elas vão passar a ser chamadas de ovócito 1. E logo que esse processo de crescimento se encerra, elas já iniciam a etapa de divisão celular, a meiose. Só que elas iniciam e já param na prófase 1, na altura do diplóteno, que é aquela última etapa da prófase 1, logo após a ocorrência do crossing over. Então, vocês mulheres produziram todos os seus óvulos quando ainda estavam na barriga da sua mãe, no 2º mês de gestação. Lá naquela época que ela descobriu que estava grávida de vocês. Então, se vocês forem novas aqui, já aproveitem e se inscrevam no canal. Em que local dos ovários os óvulos estão inseridos? Bom, eles estão presos isoladamente dentro de cápsulas denominadas folículos ovarianos. Então, para facilitar, vocês podem imaginar o ovário como se fosse uma amora e cada bolotinha aqui corresponde a um folículo ovariano, sendo que lá dentro vai estar presente um óvulo de vocês.
e os óvulos vão ficar armazenados dentro desses folículos paralisados na prófase da primeira divisão da meiose. E essa paralisação vai se estender do 6º mês de vida intrauterina até a puberdade, quando vai ser retomada essa fase de desenvolvimento do óvulo, a maturação. Então, a puberdade ela é caracterizada pela primeira atividade menstrual da mulher, na qual o folículo do ovário vai ser ativado por um hormônio produzido pela hipófise denominado hormônio folículo estimulante, o FSH. E aí veja bem, a cada ciclo menstrual, um único ovócito é sorteado para dar sequência no processo. Dessa forma, então, ele vai dar sequência à sua meiose, finalizando a primeira divisão celular, que no caso das mulheres é uma divisão assimétrica, porque não vão formar duas células idênticas. Aquela que é importante é o ovócito 2, enquanto que a outra é um resquício celular denominado corpúsculo polar. Aí esse ovócito 2, assim que é formado, ele já inicia a segunda divisão da meiose, só que ele vai paralisar novamente, na altura da metáfase. E é dessa forma que ele vai ser lançado na tuba uterina, no momento da ovulação, que é aquela etapa do ciclo menstrual da mulher, na qual o óvulo, aqui tecnicamente chamado ovócito 2, sai do ovário e vai para a tuba uterina à espera de um espermatozoide. E aí, muito importante aqui, o óvulo quando está na tuba uterina, ele vai ter dois destinos. Ou não vai acontecer nada, ou seja, não vai ter fecundação com o espermatozoide, e ele vai ser descartado através do fluxo menstrual. Dessa forma, então, ele não vai concluir a segunda divisão da meiose. E agora, no caso de núcleo estar presente em um espermatozoide, ele vai fecundar com o ovócito 2, promovendo a segunda divisão da meiose, finalizando esse processo, então, de desenvolvimento do óvulo. Então, gente, é somente na presença do espermatozoide é que haverá a ocorrência da segunda divisão meiótica. E logo na sequência disso vai ocorrer a fecundação, a gravidez, que isso dá a partir da junção dos núcleos do espermatozoide com o óvulo, formando então um novo indivíduo, um novo organismo, cuja célula inicial é denominada de maneira genérica zigoto. Então é dessa forma que se dá a gametogênese feminina, combinando então todos os processos de desenvolvimento do óvulo. E agora que verificamos o percurso de desenvolvimento do óvulo, a gente precisa fazer alguns apontamentos. Começando pelo próprio termo óvulo. O que a gente chama de óvulo, na realidade, é o ovócito 2. Então, quando a gente fala no nosso dia a dia que na ovulação a mulher vai liberar o óvulo na tuba uterina, na verdade ela está liberando o ovócito 2, como eu coloquei aqui. Então, o óvulo é um termo genérico que pode ser utilizado para qualquer célula do desenvolvimento do gameta feminino. E, de maneira geral, ocorre a alternância da ovulação entre os ovários. E outra coisa, a mulher já nasce com todos os seus óvulos parcialmente formados, porque eles estão estagnados na primeira divisão da meiose, na altura da prófase 1. E a cada ciclo menstrual, uma única célula vai ser sorteada para dar sequência no desenvolvimento. Dessa forma, então, elas vão ser lançadas na tuba uterina, no processo de ovulação, estagnadas na meiose 2, na altura da metáfase. E o processo só vai devidamente ser finalizado somente se houver gravidez. Ou seja, o gameta feminino só completa a sua segunda divisão meiótica se entrar em contato com o espermatozoide. Agora aquela pergunta que vale 1 milhão. Será que a mulher nasce com óvulos suficientes para dar conta de todos os seus ciclos menstruais que ela vai ter na sua vida? Mas e aí, Quantas menstruações será que ela vai passar ao longo de toda a vida? Então, primeiro de tudo, basta a gente fazer uma continha. Então vamos pegar uma mulher que começou a menstruar aos 11 e terminou aos 46 anos de idade. Então significa que ela vai ter 35 anos de ciclo menstrual. E dessa forma, então, quantos óvulos do ovário foram utilizados? Então é só fazer uma continha, 35 vezes 12, que vai dar 420 menstruações, ou seja, 420 ciclos menstruais e, dessa forma, 420 ovulações. Bastante, Só que juntando os dois ovários, a mulher tem formado aproximadamente uns 400 mil óvulos, estagnados como ovócito 1. Então, em relação aos 420, esse valor aqui é infinitamente maior, Então, em valores aproximados, uma mulher que já encerrou a sua atividade reprodutiva, tendo ao final apenas um filho, significa que ela produziu uns 400 mil óvulos no seu ovário. Deles, uns 400 e alguma coisa foram utilizados nos ciclos menstruais, e no caso somente um teve todo o seu percurso finalizado, que foi aquele que deu origem ao filho. E para fechar o vídeo, uma coisa extremamente interessante. Vocês sabiam que eu, você, todos nós, já estivemos na barriga das nossas avós maternas? Bom, a gente sempre fala, que nós nascemos da barriga da nossa mãe. Só que na realidade, estendendo as coisas, nós nascemos da barriga da nossa mãe e também da barriga da nossa avó. Isso se dá pelo fato de quando a sua avó estava grávida da sua mãe, enquanto que sua mãe estava se desenvolvendo na barriga da sua avó, você também estava ali no ovário da sua mãe na forma de ovócito 1.
E olha que bacana, vocês que ficaram até o fim vão sair diferentes desse vídeo, porque toda vez que vocês encontrarem alguém, né, uma mulher que esteja grávida de uma menina, você vai dar 2 parabéns a ela, né? Primeiro, parabéns pela filha e também parabéns para o netinho. Só que não dá para saber se é neto ou neta, porque isso é uma coisa que depende do espermatozoide, que vai ficar para um próximo vídeo. É isso aí, falou!